Imagine uma civilização perdida. Uma ilha colossal, cheia de riquezas, de conhecimentos proibidos e de segredos tão profundos que desafiam tudo o que conhecemos sobre a história da humanidade. Uma cidade que, segundo contam, desapareceu em uma única noite e em um único dia. Seria apenas um mito? Ou Atlântida realmente existiu e esconde um segredo que talvez não deveria ser encontrado? Hoje, nos Mistérios do Tumba, você vai descobrir os segredos ocultos de Atlântida, a cidade perdida. A primeira vez que Atlântida apareceu nos registros da humanidade foi através dos escritos do filósofo grego Platão, cerca de 360 anos antes de Cristo. Nos seus diálogos, Timeu e Critias, ele descreve uma ilha colossal, situada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Uma civilização extraordinária que surgiu cerca de 9.000 anos antes da Grécia Antiga. Atlântida era um império marítimo, extremamente avançado com tecnologia, arquitetura e conhecimentos muito além do que qualquer outra civilização da época poderia imaginar. Mas não era apenas uma sociedade rica. Eles possuíam algo mais. Algo que não era deste mundo. Platão descrevia Atlântida como uma cidade circular, cercada por anéis de água e terra. Canais conectavam o centro da cidade até o oceano. Eles construíram templos gigantescos, pontes colossais e torres que pareciam tocar os céus. Mas havia algo mais inquietante. Relatos esotéricos afirmam que Atlantes dominavam o que hoje chamaríamos de ciência espiritual, conhecimentos de manipulação de energia, campos eletromagnéticos, vibrações e frequências que poderiam alterar a própria realidade. Eles controlavam o clima, manipulavam forças geológicas e, segundo algumas correntes ocultistas, eram capazes de abrir portais para outras dimensões. Alguns relatos ocultistas, especialmente canalizações do século XX, falam sobre os cristais atlantes, gigantescos, pulsando energia pura. Esses cristais, segundo dizem, eram capazes de gerar energia limpa e ilimitada, potencializar habilidades psíquicas, curar doenças instantaneamente e alterar a própria estrutura da matéria. Mas existe um detalhe que poucos ousam comentar. Os cristais também seriam capazes de romper o véu entre os mundos. E foi aí que algo terrível começou a acontecer. De acordo com Platão, a Atlântida começou como uma civilização justa, guiada pela harmonia e equilíbrio. Mas com o tempo, foram dominados pela ganância, pela sede de poder e pela arrogância. Eles começaram a tentar controlar tudo: o planeta, as forças da natureza, o espaço e talvez até o próprio tempo. Então, o castigo veio. Segundo Platão, em um único dia e uma única noite, toda a ilha foi engolida pelo mar. Mas há quem acredite que não foi a natureza, mas foi outra coisa. Alguns textos esotéricos, banidos, escondidos, falam sobre uma entidade, uma presença ancestral que dormia muito abaixo das fundações de Atlântida. Ao tentar expandir seus poderes, ao tentarem abrir portas proibidas, os Atlantes encontraram algo que jamais deveria ter sido despertado. O resultado foi catastrófico: ondas gigantescas, rachaduras, fogo, terremotos e, por fim, o mar tomando conta de tudo. Mas há quem diga que aquilo ainda está lá, adormecido e esperando. Séculos se passaram e, mesmo considerada mito pela arqueologia oficial, Atlântida nunca deixou de ser procurada. Expedições foram feitas nos 4 cantos do mundo: Triângulo das Bermudas, Deserto do Saara, Antártida e até nas profundezas do Mar do Caribe. Mas os que poucos sabem é que muitas dessas expedições não voltaram. E as que voltaram trouxeram relatos perturbadores.
sons inexplicáveis, como vozes ou máquinas funcionando debaixo d'água. Luzes que não deveriam estar ali. Sensação de estar sendo observado. Em alguns casos, aparições. Uma teoria tão perturbadora que poucas pessoas têm coragem de discutir. E se Atlântida nunca tivesse sido destruída? E se ela simplesmente mudou de dimensão? Alguns estudiosos do oculto afirmam que, ao perceberem que o fim se aproximava, os Atlantes transferiram sua civilização inteira para um plano de existência superior. Atlântida estaria, neste exato momento, vibrando em uma frequência paralela à nossa, invisível, intocável, mas ainda assim presente, observando, esperando. Segundo alguns teóricos da conspiração, os Atlantes não surgiram sozinhos. Eles foram guiados, visitados por entidades que vieram das estrelas. Esses deuses do céu teriam entregado a Atlântida o conhecimento da engenharia, medicina, astronomia e manipulação de energia. E esse não é um pensamento novo. Na cultura suméria, maia e egípcia, sempre há registro de seres descidos dos céus. Seria coincidência? Ou as mesmas entidades apareceram em diversos lugares do mundo, em diferentes épocas? E sempre logo após uma catástrofe. E se Atlântida não tivesse sido destruída, mas sim levada de volta ao espaço? Pesquisadores alternativos sugerem que a Atlântida fazia parte de uma rede planetária secreta. Pontos específicos da Terra conectados por linhas invisíveis, conhecidos como linhas Ley. Essas linhas, segundo a teoria, conectam as pirâmides do Egito, Stonehenge, Machu Picchu, a Ilha de Páscoa e o local onde, acredita-se, Atlântida estaria submersa. Essa rede formaria um circuito energético planetário, e a Atlântida seria o coração pulsante dessa rede. A queda da cidade teria desequilibrado o campo magnético da Terra e causando um apagão espiritual que dura até hoje. Estamos vivendo nas cinzas do que Atlântida deixou para trás. Organizações como os Illuminati, a maçonaria e até a Ordem Rosa Cruz alegam ser guardiãs de um conhecimento ancestral. Um conhecimento que, segundo eles, remonta à Atlântida. Rituais secretos, símbolos ocultos, a temática sagrada e um mapa para reconectar o homem com os poderes perdidos. Essas sociedades acreditam que, no momento certo, a Atlântida retornará. E apenas os iniciados poderão acessar o novo mundo que surgirá a partir de suas ruínas. E o mais inquietante, alguns desses rituais ainda são praticados em lugares que nunca aparecem no Google Maps e cujos ecos você pode ouvir se souber escutar. A cultura pop adora falar de Atlântida. Mas e se tudo isso não for apenas entretenimento? E se for preparação psicológica? Hollywood estaria sutilmente condicionando a humanidade para aceitar que as civilizações altamente avançadas podem ser reais. O fundo do mar esconde mais do que peixes. E que o retorno de algo antigo é inevitável. Dizem que a melhor forma de esconder um segredo é colocá-lo bem na frente de todos. Nos últimos 50 anos, diversas expedições tentaram encontrar a localização exata de Atlântida. Muitas delas bancadas por governos, outras por bilionários discretos. Mas aqui está o problema. Documentos somem, imagens são censuradas, tripulações desaparecem. Em 2009, um sonar detectou estruturas retangulares simétricas no fundo do Oceano Atlântico. No dia seguinte, os dados foram removidos da base de dados do Google Ocean, sem explicação. O que eles não querem que você veja? O chamado Livro de Thoth é considerado por ocultistas como o mais perigoso de todos os grimórios. Dizem que ele guarda o verdadeiro legado de Atlântida, o código para reconectar a mente humana com os poderes que um dia os Atlantes dominaram. Mas o livro não está em lugar algum, porque, segundo a lenda, ele está selado sob a Esfinge, no Egito. O Livro de Thoth não pode ser lido por qualquer um. Dizem que, ao ser lido, ele lê você de volta e decide quem está pronto e quem deve enlouquecer.
Videntes, médiuns e xamãs têm dito que a Atlântida está despertando, que o movimento das placas tectônicas, os terremotos crescentes e os sinais do céu, tudo aponta para o momento do retorno. Mas, talvez, não como imaginamos. Não como uma cidade reconstruída, mas com uma ideia, um vírus mental, uma nova era espiritual que trará de volta o conhecimento esquecido. Ou talvez não estejamos prontos. Talvez por isso tudo tenha sido enterrado, afundado, escondido, selado. A água tem memória. Ela guarda histórias, traumas, ecos do que existiu. Talvez, em algum lugar, no fundo mais inatingível do oceano, a Atlântida ainda esteja lá, esperando o momento certo para ressurgir. Não apenas como cidade, mas como um despertar, um chamado para lembrar quem nós éramos e o que fomos forçados a esquecer. Se gostou desse mergulho pelos mistérios de Atlântida, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui nos Mistérios da Tumba. Ative o sino para que o algoritmo não te deixe no escuro. Nos encontramos no próximo mistério.